Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura do livro Profeta Isaías. O Senhor Deus me língua adestrava, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me despertava cada manhã e me exercitava o ouvido, para prestar atenção com o discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti e nem voltei atrás. Ofereci as costas para me abaterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível
como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temei ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Altíssimo Pai do céu, exaltou, Ele deu gratidão, exaltou, Ele deu poder e glória, diante dele céus e terra se ajoelham. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pôncio Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem vos quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabiam que havia entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, Barrabás! Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia fazer e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu, Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salva-me, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe um manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu querias destruir o reino e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. do mesmo
modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres das leis e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, deu livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram, Ele está clamando Elias. e logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo do túmulo, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, Ele era mesmo Filho de Deus? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje toda a igreja se reúne para essa abertura da Semana Santa. Nós falamos a Semana Maior, não no sentido quantitativo, mas do que ela significa para nós cristãos. Durante essa semana, com a abertura agora da bênção dos ramos, celebração dos ramos e da paixão, nós iremos contemplar os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão, morte e ressurreição. São muitos momentos que a igreja nos oferece para a gente poder fortalecer a nossa fé nessa caminhada tão bonita. A festa que celebramos nessa semana, ela é a festa do seu grau máximo dentro do cristianismo, porque hoje nós celebramos, nós ouvimos os 2 evangelhos. A primeira parte, a entrada de Jesus de maneira triunfante em Jerusalém, sendo aclamado, Hosana ao Rei, né? Hosana nas alturas. Essa expressão que nós também na liturgia cantamos e rezamos. E a segunda parte, nós acabamos de ouvir a fórmula breve, o relato da paixão de Jesus. Então, a entrada triunfante e a paixão estão interligadas. Até o jeito de Jesus entrar em Jerusalém já mostra que não é dentro dos moldes dos reinos humanos. Se os reis humanos eram carregados
protegidos, amparados pelos soldados, tinha uma carruagem toda específica para eles. Jesus entra da maneira simples, pobre, pequeno, no jumentinho. O reino de Jesus não é o reino da dominação, do poder, mas é o reino do serviço, da doação, da entrega. O que nós ouvimos na segunda leitura, Jesus, ele esvazia-se. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Jesus Cristo, irmãos e irmãs, na sua passagem terrena, ele viveu também as angústias, os sofrimentos, as provações. Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor também. Aqui no relato percebemos ele clamando: meu Deus, por que me abandonaste? Não é a descrença que Deus tenha abandonado, mas é aquele grito da humanidade de Jesus. Nas palavras dele estão ali impressas os clamores também. Em alguns momentos, às vezes a sensação é esta: será que Deus se esqueceu de mim? Por que isso está acontecendo? Às vezes o ser humano pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que fulano, que é uma pessoa tão boa, pessoa tão de fé, sofre tanto? Então é uma pergunta que sai também dos corações humanos. Então Jesus, ele carrega também. Por isso que ele se compadece com a dor dos irmãos, porque ele vive também no seu ser a dor da humanidade. Em tudo Jesus se fez igual a nós, exceto no pecado, porque ele se fez obediente até o fim. Ele não traiu a vontade do Pai. Ele sofreu, foi caluniado, perseguido, maltratado, mas ele não desistiu da missão. Nós somos também convidados a isso, perseverar na nossa missão. Já dizia um bispo que trabalhou muito tempo no Brasil: o cristão deve carregar a cruz com elegância, né? Cabeça erguida. E aqui é interessante, na primeira leitura, fala que nós devemos ter essas palavras de acordo com o servo sofredor, que é Jesus. Palavras de conforto à pessoa abatida. Ele que desperta cada manhã e excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós temos que levar uma palavra para alguém que está sofrendo, e às vezes nós nem sempre temos a palavra, nós nem sempre temos respostas para as angústias, para as questões humanas. Não nos preocupemos com isso, porque quando não temos resposta para consolar os que estão abatidos, Deus é a resposta a partir da nossa presença. Hoje pela manhã retomava uma passagem de Dom Belvino, quando o padre, ele foi procurado por uma pessoa para pedir uns conselhos para ele, mas a pessoa falou o tempo todo. Quando ele foi para falar alguma coisa para consolar a pessoa, para orientar, disse: o padre, na época ele era padre ainda: o padre José Belvino, muito obrigado, tá, pelo conselho que o senhor me deu. E foi embora. Eu não falei nada, não dei conselho. Passaram alguns dias, veio outra senhora: eu vim aqui, padre, porque uma amiga minha veio aqui, o senhor falou umas coisas muito bonitas para ela, eu queria me aconselhar com o senhor também. E depois ele fez a leitura. Tem hora, irmãos e irmãs, que o que orienta, o que aponta o caminho não é a palavra nossa, é a escuta. Porque quando a pessoa também ela fala, ela se ressignifica, ela reordena as questões dentro dela. Às vezes esse mundo que poucos escutam, quando acha alguém, é isso. Talvez o remédio é a escuta. Por isso diz o texto: o Senhor abriu meus ouvidos, não resisti, não voltei atrás, né? Então nessa semana, que nós também possamos exercitar na escuta de Deus, através dos textos que são belíssimos. Cada dia uma parte da Sagrada Escritura nós vamos refletir.
mas que também possamos exercitar os nossos ouvidos para escutar os irmãos que se aproximam de nós. Hoje pela manhã, na missa lá na Matriz, eu dizia, eu e o padre Marcelo Valadão, nós, uma vez que nós fomos ordenados padres, uma das nossas missões é escutar as pessoas, escutar na confissão, né? E às vezes na confissão, irmãos e irmãs, nós escutamos mais dores do que pecados, mais sofrimento, mas que nós também, vocês leigos, possam também dedicar parte do tempo de vocês para escutar os irmãos, que às vezes batem a porta, que vêm ao encontro de vocês, para pedir uma palavra de consolo, uma orientação, discernimento, que vocês também abram as portas para acolher esse Jesus que vem, esse Jesus que é o servo sofredor. Percebemos no Evangelho que Pilatos, ele tinha condições de perdoar Jesus, mas o medo de perder o poder, de ter uma rebelião muito grande, faz com que Pilatos lavem as mãos. Às vezes, irmãos e irmãs, nós somos tentados a isso também, de às vezes fazer um agrado ao povo, e às vezes quando fazemos isso, nós condenamos Jesus novamente, porque optar por Jesus Cristo não vai agradar todo mundo, não vai agradar toda a humanidade, mas quando optamos por Jesus, pelas opções dele, é a opção acertada, porque Jesus faz opção pelos pequenos, pelos sofredores, pelos humilhados. Ele não faz opção pelos grandes, porque os grandes já têm o consolo do mundo, e os que são perseguidos não têm o mundo para consolá-los. Então, se nós, enquanto igreja, não formos o consolo dos irmãos que sofrem, o mundo também não será, porque o mundo, a lógica é outra. Então Pilatos, preso ao poder, diz o texto que Pilatos reconhece que ele é justo, não tinha elementos para condenar Jesus, mas mesmo assim ele faz aquilo que, não o povo, né, mas alguns incitados pelas autoridades exigiram que assim o fizesse. Então que nós não sejamos Pilatos, mas sejamos esse Cristo que vem ao encontro do mundo para consolar, para amparar, sobretudo nos momentos mais difíceis. Convido a vocês, irmãos e irmãs, nessa semana, fazer intensamente dessa semana um tempo de intimidade com o Senhor. Nós falamos que no tempo quaresmal é a oportunidade de um grande retiro espiritual. Eu diria que agora nós estamos concluindo esse retiro, nós estamos subindo, como se fosse um degrau. Então hoje celebramos a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, essa Jerusalém que faz Jesus também chorar, porque ele percebe que naquela cidade muitos optaram pelas trevas e não pela luz. Hoje também às vezes temos muitas Jerusaléns entre nós, há muitos irmãos e irmãs que ainda não se despertaram para acolher Jesus, que é o Senhor da vida, que é a luz verdadeira, Ele dá sentido à nossa história. Participemos também dos outros momentos, nós falamos paralitúrgicos, porque neles também Deus tem muito a nos ensinar. Amanhã a gente faz o tradicional depósito Senhor dos Passos. A gente sai com a imagem, na terça-feira com a imagem de Nossa Senhora das Dores, na quarta-feira nós participamos daquele momento que não é litúrgico, não é obrigatório, mas ajuda a gente também a entender que na vida, em Maria e Jesus, há muitas mães e filhos que se encontram também na dor, no sofrimento, e aí nós rezamos as mães que sofrem, vendo seus filhos sendo condenados à morte também, às vezes pelo mundo do tráfico, da violência. Então todos estes momentos é para ajudar a gente a ser mais humano, sensibilizar mais o nosso coração. E na quinta-feira vocês vão ter a oportunidade de se reunirem aqui. Aí já começa, é a abertura, a gente fala o Trito Pascal, em que nós celebramos o dia da instituição da Eucaristia, que é o nosso grande tesouro, que é o tesouro maior que a nossa igreja carrega. É
É o dia também que nós celebramos a instituição do sacerdócio. Precisamos do padre para que nós possamos também ter acesso à Eucaristia. O diácono Edgar está fazendo esse caminho. Com a graça de Deus, esse ano será ordenado presbítero, para possibilitar para que mais pessoas tenham também acesso à Eucaristia, esse nosso alimento, esse Cristo que nos fortalece na fé. Na sexta-feira, há muitos que às vezes gostam do sermão do descendimento, da procissão. Tudo isso é muito bom, ajuda a gente também a crescer na fé. Mas às 15 horas, quem tiver condições, participe. Se não tiver, lá na sua casa, às 15 horas, reúna a sua família, para a gente fazer memória, aquele momento que Jesus se entrega para salvar toda a humanidade. Nesse momento, a igreja faz preces em comunhão com o mundo todo. E nesse dia também a gente faz uma coleta solidária para ajudar os nossos irmãos cristãos perseguidos. Há partes do mundo que só o fato de a pessoa dizer ser cristã, ela é perseguida, ela perde o emprego, quando às vezes também não tem a vida ceifada, eliminada, né? Então nós fazemos solidários com esses irmãos cristãos perseguidos. E no sábado, a vigília pascal, e nós temos a alegria de alguns irmãos nossos dessa comunidade que no sábado vão receber o sacramento do batismo, outros vão receber a primeira vez, vão poder comungar também, né? Teríamos 52 crismas. O bispo pediu que dedicasse mais os que vão ser batizados, né? É um presente também para a nossa igreja, acolher esses irmãos, e é a vigília de todas as vigílias que a gente renova a nossa fé. E no domingo nos encontraremos também para participarmos da missa e da procissão da ressurreição do Senhor Jesus. Então, uma semana intensa, por isso fala uma semana maior, na sua grandeza, no seu sentido, e que nós possamos passar por esses dias rezando, celebrando, para que esses dias permaneçam conosco após essa Semana Santa. Se nós sairmos dessa Semana Santa um pouquinho mais próximo de Jesus, já valeu a pena. Se a gente subir mais um degrauzinho na fé, já valeu a pena. Mas para isso é importante que nós escutemos a palavra com os ouvidos, mas também com o nosso coração, para que Cristo se faça presente em nossa vida, nos nossos lares e na vida do mundo. Cada um agora, nesse instantezinho, no silêncio do coração, peça essa graça. Senhor, ajuda-me a viver bem essa Semana Santa, que através da minha santificação, minha família também seja santificada, seja amparada no Teu amor, a fim de que o mundo conheça a Vós, através da nossa palavra e da nossa vida. Irmãos e irmãs, professemos a fé, rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com confiança, elevemos a Deus as nossas preces.
Salvai-nos, Senhor, pela paixão de vosso Filho. Salvai-nos, Senhor, pela paixão de vosso Filho. Senhor, seguindo o exemplo de Cristo, que entregou sua vida na cruz, por amor, renovai o ideal do Papa Leão, dos bispos, presbíteros e diáconos, para que conduzam o vosso povo com amor, fidelidade e espírito de serviço. Oremos. Salvai-nos, Senhor, pela paixão de vosso Filho. Envolvei, Senhor, com a solidariedade de Cristo, os governantes, para que empenhem-se na construção de uma sociedade justa e fraterna, onde os direitos básicos sejam respeitados. Oremos. Salvai-nos, Senhor, pela paixão de vosso Filho. Envolvei-nos, Senhor, nos grandes mistérios dessa semana maior, e que as reflexões espirituais da campanha da fraternidade não sejam apagadas, mas promovam em nossas vidas verdadeiras conversões. Oremos. Salvai-nos, Senhor, pela paixão do vosso Filho. Senhor, que todos os cristãos perseguidos, marginalizados e oprimidos possam contemplar o Cristo que se entrega à paixão e encontrem sentido e ânimo nos seus sofrimentos. Oremos. Salvai-nos, Senhor, pela paixão do vosso Filho. Acolhei, Senhor, nosso testemunho e sacrifício quaresmal, e que sejam defensores da criação, promovendo a cultura do cuidado, onde todos tenham moradia digna. Oremos. Salvai-nos, Senhor, pela paixão de vosso Filho. Ó Deus de bondade, acolhei com carinho as preces que apresentamos e as que trazemos no nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém.
sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e todas as suas igrejas. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações agradecidos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
anunciando, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte, nos fez participantes de sua vida imortal. Que a Igreja cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Ayrton, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, especialmente o Padre Marcelo, o Padre Leandro, o Padre Sérgio, os diáconos, Edgar, seus companheiros, os nossos irmãos e irmãs leigos envolvidos, toda a preparação dessa Semana Santa, o povo que participa conosco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, pelos quais rezamos essa Santa Missa. Aqueles nomes que se encontram em nossos corações, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e liberdade, filhos e filhas amados, rezemos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-nos por este vosso santíssimo corpo e sangue, dos nossos pecados e todo mal. Dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que promove a paz e tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver em minha casa, mas tenho uma palavra a ser salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo guardem a todos para a vida eterna. Amém. O Cristo, Deus e homem, se entrega por amor, a morte esclarecida, Jesus nos libertou, pela nossa santa cruz, salvai-nos, ó Senhor. O Cristo veio diante, a cruz se entregou, por isso proclamamos: Jesus é o
Façamos nossa oração de ação de graça, agradecendo a Deus esse momento único de iniciarmos essa Semana Santa. Quantos irmãos e irmãs gostariam de poder celebrar e não podem? Na Terra Santa, esses conflitos que se intensificam, que nossas preces orantes cheguem àquela terra sagrada em que muitos irmãos e irmãs estão impedidos de celebrar publicamente a Semana Santa. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos destes a esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem algum aviso? Pode sentar-se. Se tiver, eu tenho. Lembrando a todos, que na quinta-feira nós temos aí o encontro, o lava-pés, às 19 horas. E no domingo nós teremos a ressurreição, a procissão de ressurreição, às 8 horas. Tá bom? Então procurei valorizar esses momentos. Tem pessoas perguntando sobre confissões. Esse ano viemos aqui, no mutirão, né? Agora, na segunda-feira, faremos um mutirão de confissões lá na Paróquia Santíssima Trindade, na terça, na parte da manhã, de 8 às 11. Terça-feira, Paróquia São Pedro, e quarta-feira, na Matriz São Sebastião. Somos nós, os padres de Ponte Nova, que nos reunimos para atender as pessoas. Na quinta-feira, às 23 horas, eu vou começar a atender confissões, até o último penitente. Se terminar 2 da manhã, vai ser 2 da manhã, se for 5 da manhã, vai ser 5 da manhã. Aí depois de 5 eu não posso, porque aí nós temos uma via sacra. Até 5 horas da manhã eu atendo, tá bom? Então de 23 horas até o último penitente a gente atende. Lembrando também que na quinta-feira, após a missa aqui às 19 horas, o pessoal permanece em vigília até a meia-noite. Lá também no Pacheco até a meia-noite, mas lá no centro é até 5 horas da manhã. Quem tiver mais escolha, pode ir para lá. Estaremos em vigília. Eu também não coloquei outros horários de confissões, porque abre um leque grande e aí acaba vindo pessoas de um lugar distante e vocês ficam de fora. Então, no programa estão assim explícitos só estes momentos. Mas se na sexta-feira alguém aparece por lá, eu estou disponível, eu atendo também, tá? Isso aí não é problema. Eu não posso abrir um leque tão grande e depois não dar conta. Eu prefiro colocar menos na programação e atender mais, né? Então, quem não fez, quem não conseguiu fazer a confissão, pode fazer. Esse ano, vocês podem perceber na programação, o encontro, o sermão de encontro não será na terça, mas na quarta-feira. Uma experiência diferente para esse ano, por causa de muitos motivos.
Então, na segunda-feira, missa lá na Santíssima Trindade, 19 horas. Vamos em procissão para São Pedro. Na terça-feira, missa na Matriz São Sebastião, procissão para a Igreja do Rosário. Mas por que para a Igreja do Rosário? Porque não vai para São Pedro com outro ponto. Porque depois dessa procissão, tem um momentozinho lá de confraternização. Eu não queria colocar nada, mas no programa, vocês viram, Jubileu de Prata, né? Meus 25 anos de prata, na terça-feira. Por isso que o sermão será também na quarta, porque para a gente poder celebrar, eu não ia abrir mão de celebrar com os meus paroquianos. E se fosse a mesma dinâmica, Padre D'Artagnan estaria celebrando a São Pedro, Padre Fernando lá na Trindade e eu na Matriz. E é importante os irmãos padres estar nesse momento. Então, Padre D'Artagnan, Padre Fernando, foram muito irmãos mesmo, compreender esse momento. Então, por isso que esse ano fizemos esse ajuste. Se der certo o encontro na quarta, vamos manter para o ano que vem. Mas isso é por causa dessa celebração também dos 25 anos. Meus colegas perguntando se eu ia celebrar para a minha terra. Agora minha terra é aqui, né? O povo são vocês. Então, a minha terra natal, meu irmão está aqui. Eu vou celebrar no dia 26 de abril. Por que 26 de abril? Primeiro, porque dia 26 de abril é o domingo do Bom Pastor. E a minha ordenação foi toda baseada no Cristo Bom Pastor. Os cantos, as leituras. Então achei por bem a minha terra ser revisitada por mim no dia dedicado ao Bom Pastor. Eu sou muito grato, porque é ali que eu aprendi os valores da fé, os valores também morais, transmitidos pelos meus pais. Então, dia 26 lá. Mas dia 26 pela manhã vamos celebrar, porque a Matriz completa 100 anos. Então, de manhã na Matriz, e depois à tarde eu vou para minha terra para celebrar com os meus outros irmãos, sobrinhos, os meus conterrâneos, né? E depois tem outras datas. Eu vou também retornar às paróquias por onde eu passei, que são minha família também, né? Comecei em Cachoeira do Campo, lá que eu aprendi a capotar, bater, carro por roda, pego fogo. Eu estou por aqui, é tudo graça de Deus mesmo, né? Se dependesse das minhas estripulias, eu não estaria aqui, né? Quando a gente fala, o diácono está aqui se preparando, quando a gente é padre novo, a gente acha que vai salvar o mundo, né? Quando o pessoal vê eu celebrando 3 missas ou 4 domingos, eles acham, nossa Senhora, o padre cansa. Então celebrava 6, 7 missas, né? Eram 5 procissões de ramos, 5 procissões da ressurreição. Cristo está ressuscitando e o padre morrendo, né? Então quem vê a minha foto no início, eu estava magrinho, né? Continuo magro, mas eu era 3 vezes mais magro do que eu sou hoje, para o carro ficar mais leve, para eu poder circular, né? Aí eu rendia mais rápido. Então, por isso nós estamos fazendo esse caminho, tá bom? Então, terça-feira, missa em ação de graças, né? Agradecer também a caminhada que eu estou fazendo com vocês. Então, antes da bênção, para a gente não perder o costume, nós vamos rifar o que agora? Agora um porco assado, ó, hein? Tem assado, não? Hein? Vai ver depois? É de 1 a 700, né, gente? A cabeçada está assada. A Heloísa está falando, se a pessoa quiser assar, a gente vai para lá. Se quiser assar. Estou bagunçando aqui, mas quem que vai tirar aqui o papelzinho vai ser o diácono, tá bom? O diácono que vai, eu só estou bagunçando aqui. De 1 a 700. Depois a pessoa que ganhar, quando marcar o dia que vai assar, pode chamar que nós estamos juntos. O que salvou aqui agora foi porque até 700. Porque
Se virar aqui dá um número, se virar dá outro. Então, mas aí, os 700, então, é 686. 686. 686. Vamos ver aqui. Vamos ver quem que é a pessoa. Porque se fosse o inverso, seria 989. 686. Ele sai lá na China, esse aí. Mas nós vamos lá. 86. 686. Aparecida Rosa Godoy. 686. Aparecida Rosa Godoy. Está aqui, né? Está aqui. Está vendo? Então, depois você marca o endereço, o dia, a hora. Nós chegamos. Muito bem. Coisa boa, hein? 686. Depois eles vão entregar o povo assado aí, ou sem assado assim. Muito bem. Que bom, hein? Então vamos agora. Tem gente fazendo aniversário. Gente importante fazendo aniversário aqui. Ana Paula, né? Vem cá, Ana Paula, vamos saber no final. Vamos cantar parabéns. Tem mais alguém fazendo aniversário? Tem? Tem aqui? Mais uma pessoa? Muito bem. Isso. Então, quer ficar pertinho da mãe? Olha, a luz é um dia muito bonito, o dia que eu completo 25 anos de padre, dia 31. Então, nós vamos fazer uma festa com esse povo, né? Vamos fazer uma festa bonita para vocês. Vamos cantar os parabéns para os aniversariantes? Bem bonito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para todos vocês que vieram celebrar conosco, também os visitantes, muito bem-vindos entre nós. Nós vamos dar a bênção própria também desse domingo de Ramos. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, São José e São Sebastião, abençoe-vos o Deus rico em bondade, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças